Então, pessoal, vamos continuar aqui com nossa abordagem sobre o sistema endócrino. Vamos fazer uns comentários acerca de alguns hormônios. Como eu tinha falado no vídeo anterior, vamos aprofundar a abordagem desses hormônios quando a gente for estudar os sistemas aos quais esses hormônios estarão envolvidos. Então, aqui a gente vai ver, em linhas gerais, né, algumas colocações sobre eles. Então, começando com os hormônios da neurohipófise, né, que também pode ser chamado de hipófise posterior. Temos o ADH, que é o hormônio antidiurético, que também pode ser chamado de vasopressina, e a ocitocina. Passando aqui. Então, o ADH, que é o antidiurético, né, é um hormônio liberado pela neurohipófise, como a gente já tinha colocado, e vai ser o principal hormônio relacionado com a regulação da osmolaridade do líquido extracelular. Então, quando esse líquido extracelular ele está bastante concentrado, né, a quantidade de soluto está acima do normal em relação à quantidade de solvente, essa proporção aí está mais concentrada, o hormônio antidiurético é liberado. Então, analisando o nome dele, hormônio antidiurético, ele quer inibir uma diurese, ou seja, ele quer inibir a excreção de água. Então, é um hormônio poupador de água. Para quê? Ele quer poupar água para diluir mais esse líquido extracelular que se apresenta um pouco concentrado. Ele vai ser secretado em resposta ao aumento da osmolaridade sérica, ou seja, a osmolaridade sanguínea. Sendo, né, também a hipovolemia, né, ou seja, a diminuição desse volume sanguíneo, um estímulo para a liberação do ADH. O ADH, como o próprio nome já falou e a gente já disse, ele vai poupar água. Então, se a gente diminui aí a quantidade de sangue, o ADH vai ter aí duas funções. Primeiro, não vai permitir a liberação de água, né, a excreção de água, para poupar, para essa água se direcionar para o plasma. E segundo, esse hormônio também vai causar a vasoconstrição de algumas artérias, fazendo assim com que a pressão arterial aumente, já que a hipovolemia vai causar uma diminuição da pressão arterial. Como a gente vai estudar lá na parte de fisiologia cardíaca, a pressão arterial vai ser dependente do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Se a gente diminui a pressão arterial, aumentando a resistência vascular periférica através de uma vasoconstrição, a gente vai conseguir aí restaurar em partes, né, essa queda de pressão arterial. Beleza? Então, uma doença relacionada com o ADH seria o diabetes insípido. É chamado de insípido, né, por conta que não é o diabetes mellitus propriamente dito. Então, não tem aí relação com um aumento dessa glicemia sérica. Porém, a gente vai ter o quê? Como não ocorre a liberação de ADH, essa urina vai ficar bastante diluída e a osmolaridade sérica aumenta. Então, aumentando essa osmolaridade, a gente também vai aumentar a concentração de urina, de sangue, de glicose no sangue, né, a glicemia sérica. E aí a gente tem esse aumento de glicemia, mas não em função do aumento do açúcar propriamente dito, mas em relação à diminuição do solvente. Imagine assim, um copo d'água, a gente tem um copo d'água e a gente coloca uma colher de açúcar. A gente vai ter uma determinada concentração. Mas se a gente não tem mais um copo d'água, a gente tem apenas agora dois dedinhos de água e a gente coloca a mesma colher de açúcar, vocês podem perceber que a quantidade de açúcar não mudou, mas o que mudou foi a quantidade de água, mas a concentração aí já vai ser diferente. Então é isso que acontece. Quando a gente não tem o hormônio antidiurético, a gente perde água e essa concentração vai ser aumentada em função disso, certo? Então vai ter praticamente duas ações. A primeira vai ser nos rins, aumentando essa reabsorção de água, certo? E nos músculos livres vasculares, fazendo a contração de arteríolas, fazendo aquele processo que a gente já falou de aumento da pressão arterial. Beleza? Seguindo aí, a gente vai falar da ocitocina. A ocitocina que é um hormônio que vai agir em dois locais.
O primeiro local vai ser o útero e o segundo a mama, fazendo a ejeção de leite. Beleza? Então a gente já falou aqui da ocitocina, que participa aí do parto, né? Então vai ser um hormônio relacionado com a ejeção do leite materno e também da contração uterina, sendo um hormônio muito importante para essas mães, né, que vão fazer o parto e depois também para a amamentação. É o principal estímulo para a liberação. O principal estímulo para a liberação dessa ocitocina é a sucção da mama, por isso que é importante quando a criança nasce colocar a criança no peito para fazer o estímulo, né, da mama na pegada certa, né, da criança, para fazer esse estímulo físico, para que ocorra o estímulo ali de nervos que vão ocasionar na liberação dessa ocitocina. Porém, estímulos visuais, né, olfatórios e auditivos também vão contribuir aí para a liberação de ocitocina. Prolactina, que vai ser um hormônio liberado aí pela adenohipófise, ela é responsável pela síntese desse leite materno. Porém, a ejeção, né, a partir da contração lá de músculos para que o leite saia, é da ocitocina essa função, beleza? Tem o feedback positivo do parto, que a gente já estudou, já comentou no vídeo anterior. Em relação aos hormônios da adenohipófise, a gente vai comentar um pouco aqui em relação ao GH, que é o hormônio do crescimento, a prolactina e o TSH principalmente, né, que é o hormônio estimulante da tireoide. Lembrando, mais uma vez, que os hormônios da neurohipófise, que foi o que a gente acabou de ver, a DH e a ocitocina, eles não são sintetizados pela neurohipófise. Não são sintetizados pela neurohipófise. A neurohipófise apenas libera, certo? Eles são sintetizados pelo hipotálamo, beleza? Então vamos seguir aqui nessa análise dos hormônios da adenohipófise. O primeiro hormônio do crescimento, um hormônio importantíssimo na infância e também na adolescência. Ele é liberado de forma pulsátil a cada 2 horas, né, pelos somatótrofos, que são as células que vão estar, uma das células, né, que vão estar presentes lá na adenohipófise. Geralmente vão ocorrer também surtos após 1 hora de sono, principalmente nos estágios 3 e 4 do sono, que é um sono mais profundo. Então, uma boa noite de sono para uma criança, para um adolescente, é fundamental, né, para esse crescimento, beleza? Exercícios físicos e qualidade do sono são importantes fatores de liberação. Então, a vida saudável, né, a alimentação, boa qualidade do sono, exercício físico vão ser importantes para a liberação desse hormônio. E na puberdade existe o chamado estirão do crescimento, né, onde são liberadas quantidades maiores aí desse hormônio do crescimento. O GnRH é um hormônio trófico, né, liberado pelo hipotálamo, que vai agir aí nos somatótrofos da adenopófise para que ocorra a liberação do GH, que também pode ser chamado de somatotropina. Beleza? Qual é a função aí do GH? Ele tem função de estimular a síntese proteica e crescimento dos órgãos, né? Então, músculos, né, ossos vão ser estimulados pelo hormônio do crescimento. Lipólise, né, quebra de lipídios e resistência à insulina, gerando efeitos diabetogênicos, vão ser também princípios aí do hormônio do crescimento. Lipólise, quebra de lipídio, porque lipídio é mais energético do que carboidrato, né? Então, resistência à insulina, que vai ter aí efeitos diabetogênicos, a gente vai preferir nessa fase, né? Quando a gente está aí liberando o GH, o uso de lipídios em detrimento ao uso de carboidratos, porque são mais energéticos, beleza? E aí, ó, crescimento de ossos e cartilagens, um crescimento linear. Então, como a gente comentou aqui, ó, infância e adolescência, vamos ter aí liberação constante de hormônio do crescimento. Quando passa o período da puberdade, esse hormônio aí vai diminuindo cada vez mais a sua liberação, beleza? Então a gente tem aqui uma comparação de algumas doenças que vão estar relacionadas com o hormônio do crescimento, né? O excesso e a, a sua não liberação, né? A sua falta. Então a falta decorrente ao nanismo hipofisário foi relatado, por exemplo, no filme A Órfã, onde essa mulher, né, mulher no filme, né, não
tinha hormônio do crescimento e ela tinha essa aparência de criança, né? Que é ficção, mas existe essa doença de nanismo hipofisário e, na verdade, não era uma criança, era uma mulher, dando spoiler aí de lá, já do final do filme, mas é um filme muito antigo, quem não assistiu, não assiste mais, né? E em relação ao excesso de liberação do hormônio do crescimento, temos o gigantismo, quando esse hormônio do crescimento é liberado na puberdade ou antes da puberdade, então a gente tem um crescimento aí proporcional, certo? E quando esse hormônio do crescimento é liberado pós puberdade, a gente tem aí o acometimento da acromegalia, onde vão ter o crescimento de cartilagens da face e de ossos periféricos, né? A gente tem aí o crescimento de mãos, certo? Como um exemplo. E aí, gente, isso aqui é uma importância, um fator importante para a gente destacar, certo? Então, esse hormônio tem uma função importantíssima, porém, como a gente comentou em vídeos anteriores, a gente tem aí os hormônios uma liberação bastante controlada, né? A gente tem mecanismo de feedback para controle e a gente também sabe que hormônios têm que ser liberados em uma quantidade exata e geralmente em uma quantidade pequena de hormônio que é liberado. Então, tudo em excesso ou em falta vai gerar aí esse desequilíbrio, gerando essas doenças. Em contraponto à ocitocina, a gente tem aqui agora a prolactina, que também participa desse processo da amamentação, né? É o principal hormônio responsável pela produção de leite e também participa do desenvolvimento das mamas. Ele vai ser liberado pelos lactotrófos, que são células que vão estar presentes na adeno-hipófise, também chamada de hipófise anterior. Homens e mulheres não grávidas e não lactantes, né, têm níveis séricos baixos de prolactina. Na gravidez e lactação existe esse aumento sérico. Sérico, quando a gente fala, está falando de concentração sanguínea, beleza? Então, em homens e mulheres não grávidas e não lactantes, né, que nós estamos aumentando, a gente vai ter aí níveis praticamente muito baixos de prolactina, mas numa mulher que está amamentando ou numa mulher que está gestante, a gente vai ter aí esse aumento sérico para o desenvolvimento das mamas, o preparo para quando aquela criança chegar, ela ter esse aporte, né, de leite materno, e durante a amamentação também a gente vê esse fenômeno, certo? A prolactina também vai participar desse desenvolvimento das mamas, como foi comentado aqui em cima. Durante a amamentação, vão ocorrer que as fibras aferentes do mamilo, né, as fibras aí que vão receber esse estímulo, levam informações para o hipotálamo e inibem o efeito inibidor da prolactina, né? Então, a gente tem aí que a criança, ao fazer esse movimento de sucção na mama da mãe, vai estimular o cérebro, né, daquela mãe a inibir o efeito inibidor. Então aí vai acontecer o quê? A liberação da prolactina, fazendo aí a produção desse leite, e como a gente viu também, a gente vai ter aí a liberação de ocitocina para a ejeção. Mama é diferente de seio, né? Seio seria essa parte aqui do meio da mama, né? O seio materno seria esse centro aqui. Seio é cavidade, é profundidade. Quando a gente fala da glândula, a gente está falando de mama, beleza? Então, seio, que é popularmente falado, não é o termo adequado, né? Seio materno seria essa cavidade aqui entre as duas mamas, onde o pessoal fala de uma forma errônea, né? Então, é o principal hormônio envolvido na produção de leite, onde a ocitocina vai ser envolvida no quê? Na ejeção, certo? Também está presente aí no desenvolvimento das mamas e tem um feedback aí para impedir a ovulação. A gente vai aprofundar isso mais quando a gente for falar de reprodução, mas quando, uma informação para vocês, né? Quando a mãe, né? a mulher que está amamentando, ela amamenta exclusivamente aquela criança, ocorre ali um mecanismo de inibição de outros hormônios impedindo a ovulação. Então, enquanto ocorre isso, ela não pode ovular. Quando a gente vai lá para a farmacologia, a gente vê que existem aí alguns contraceptivos orais baseados em progestágenos, né, que são
contraceptivos que não vão impedir essa ovulação. Então, quando a gente fala de outros tipos de contraceptivos que envolvem estrógenos, eles não são adequados para uma mulher que está amamentando, por esse fato, né, que ele vai ter um feedback aí de um feedback negativo com a prolactina e vai impedir aí essa ovulação. A dopamina também tem uma importância nessa fisiologia, deixa eu voltar aqui, dessa fisiologia da prolactina, né? Por exemplo, algumas pessoas que fazem uso de alguns antipsicóticos, né, que vão bloquear receptores dopaminérgicos, esse bloqueio pode causar a liberação de leite, né, chamada galactorreia, certo? Por homens também. Então, a dopamina ela tem aí um efeito inibidor dessa liberação de prolactina. Então, quando esses indivíduos fazem uso de medicamentos para esquizofrenia, né, medicamentos antipsicóticos, onde ocorre o bloqueio, né, desses receptores de dopamina, a dopamina não consegue fazer o bloqueio da liberação de prolactina e é liberada prolactina gerando a galactorreia, né, porque a dopamina tem aí uma função importante nessa conexão do hipotálamo com a hipófise, né? A gente chama de o eixo túbero-infundibular. Então, a dopamina exerce essa função importante, né? E é um importante mecanismo, né, que a gente vai estudar mais na frente aí na farmacologia, de relação da dopamina com a prolactina. E aí, chegando nos hormônios da tireoide, né? A gente vai ter aí o TSH como o hormônio tireoide estimulante. Esse hormônio TSH vai ser liberado aí pela adenohipófise, mas para que ele seja liberado, primeiro o hipotálamo tem que liberar o TRH, né? Então o TRH vai ser liberado pelo hipotálamo nesse sistema porto-hipofisário e estimulando assim as células, né, os tireotrópicos presentes aí na adenohipófise, para que a adenohipófise libere por sua vez o TSH. TSH, uma vez liberado, ele vai atuar nos receptores presentes onde? Na glândula tireoide. E essa glândula tireoide vai liberar os seus hormônios que a gente vai conhecer como hormônios chamados de T3 e T4. T3 porque vai ter aí 3 moléculas de iodo e o T4 porque tem 4 moléculas de iodo. A gente vai ver isso aí nos próximos slides. Esse mecanismo de liberação dos hormônios da tireoide é interessante para a gente ver mecanismos de retroalimentação, né? A gente vê aqui uma retroalimentação negativa de alça curta, né? Onde o T3 e T4 inibem a liberação do TSH, porque a própria adenohipófise ela tem receptores que vão interagir com os hormônios T3 e T4. Então, quando o T3 e T4 interagem com hormônios presentes na adenohipófise, ela não libera mais, né, o TSH. Da mesma forma que também no hipotálamo não liberando mais TRH. Então, aqui a gente tem um mecanismo de alça curta e um mecanismo de alça longa, certo? Então, o receptor do TSH nas células da glândula tireoide também é ativado por imunoglobulinas estimulantes da tireoide. Isso aí foi feito, né, um trabalho pela turma falando sobre doença de Graves, né, onde algumas imunoglobulinas vão estimular a tireoide a liberar T3 e T4. Então, se a imunoglobulina chega aqui liberando T3 e T4, o que é que T3 e T4 faz? Inibe a liberação de TSH. Então, nesse caso, a gente tem aí um tipo de hipertireoidismo, onde a gente tem uma quantidade excessiva de hormônios liberados pela glândula tireoide, né, T3 e T4, mas o TSH está em baixas concentrações, certo? Então, vamos lá, né, vamos para frente. Continuando aqui nossa fala sobre a
tireoide, deixa eu ver onde eu fico, acho que aqui tá bom. Então, como a gente tem falado, né, esses hormônios da tireoide vão ser sintetizados e secretados pelas glândulas das células epiteliais foliculares da tireoide, né, e eles vão ter um efeito sobre praticamente todos os sistemas e órgãos do corpo, né, vão agir sobre o metabolismo, aumentando aí esse metabolismo de uma maneira geral. Onde foi descoberto aí, ó, em 1850 que pacientes sem tireoide desenvolviam, né, uma síndrome chamada de cretinismo, que está aqui relatada nessa figura, onde esse indivíduo tinha um retardo mental e um retardo do crescimento, relacionando aí diretamente que a tireoide é importantíssima para esses dois tipos de ações, né? Tanto o desenvolvimento mental quanto o crescimento também, por conta dessa sua relação direta com o metabolismo. Então, distúrbios de deficiência e excesso são as endocrinopatias mais comuns, conhecidas popularmente como hipo e hipertireoidismo. Aqui a gente tem a estrutura do T4 e do T3, onde os dois são advindos do aminoácido tirosina, né, que é um aminoácido aromático, e aqui são as duas formas ativas, né, do hormônio, dos hormônios que são liberados pela tireoide. Então, o T4, né, T4, ele tem que ser transformado em T3, que é a forma mais ativa do hormônio da tireoide. Então, ele sofre essa transformação pela enzima 5-iodinase. Então, ela faz uma retirada de uma molécula de iodo, transformando esse hormônio T4 em T3. Né? É interessante uma relação aí em momentos, por exemplo, de supressão, né, alimentar, onde aquele indivíduo possa estar passando por um momento de restrição alimentar, essa enzima é inibida. Veja que interessante. Então, inibido essa enzima 5-iodinase, né, nesse momento de restrição alimentar, menos T4 é transformado em T3. Então, aí a gente tem também uma supressão do metabolismo. Então, uma forma do corpo se resguardar desse metabolismo excessivo. Né? O T3, por sua vez, né, vai se acoplar com receptores nucleares, mecanismo que a gente viu em aulas anteriores, levando à transcrição, né, do DNA, tradução em RNA e síntese de novas proteínas. Então, onde esses hormônios da tireoide vão agir? Vão agir no crescimento, né, causando maturação óssea, crescimento de órgãos, no sistema nervoso central, causando maturação, taxa metabólica basal, aumentando a bomba de sódio e potássio, consumo de oxigênio, produção de calor, aumentando a taxa metabólica basal. No metabolismo, aumenta a absorção de glicose, aumenta a glicogenólise, gliconeogênese, aumenta a lipólise, aumenta a síntese e degradação, então ativa o metabolismo de uma maneira geral. E no sistema cardiovascular, aumenta o débito cardíaco, logicamente, porque a gente vai precisar aí de mais oxigênio, já que a gente está tocando fogo aí em tudo, por conta dessa ativação geral do nosso metabolismo, beleza? Então, quando a gente fala aí de excesso de hormônio de tireoide, a gente está falando de hipertireoidismo. Quando a gente está falando de falta, né, a gente está falando de hipotireoidismo. Então, esse excesso vai ter como causa o aumento do metabolismo basal, causando perda de peso, né, porque se eu tenho um aumento desse metabolismo, eu tenho um aumento da lipólise. A lipólise vai consumir aí essas células adiposas, causando uma perda de peso de uma maneira geral. Além disso, aumento da produção de calor, né, por conta da geração de calor decorrente ao aumento do metabolismo, aumento do débito cardíaco, falta de ar, tremor, fraqueza, exoftalmia, né, que seria os olhos saltarem das suas órbitas um pouco, né, bem característico aí do hipertireoidismo, e o bócio, que seria o aumento da glândula tireoide, né, causando uma figura bem conhecida, né, em livros de fisiologia, onde ela tem aí essa aumento da tireoide causando uma saliência no pescoço. Então, quais são as possíveis causas? Doença de Graves, né, que seria o que a gente já comentou aqui,
são imunoglobulinas estimulantes da tireoide, onde a gente vai ter um aumento da liberação de T3 e T4, mas sem aumento do TSH, neoplasia tireoide, né, causando aí a liberação desses hormônios, excesso do TSH, estimulação da tireoide em excesso, nesse caso pode ser um problema aí na adenipófise, né, na hipófise de uma maneira geral, e T3 e T4 exógenas. Aquele indivíduo pode estar fazendo um uso de T3 e T4 exógenas, onde a gente tem aí no mercado, né, para tratamento de hipotireoidismo, porém, de uma forma exacerbada, pode gerar um hipertireoidismo, certo? Nesse caso aqui, os níveis de TSH no hipertireoidismo vão estar reduzidos por conta dos mecanismos de feedback, quando a gente aumentou, e vão estar aumentados se o defeito for na adenipófise, né? No caso desse excesso de secreção de TSH. Se não for esse caso, os níveis de TSH vão estar reduzidos. No hipotireoidismo, redução do metabolismo basal, então sem metabolismo a gente vai fazer o quê? Ganhar peso. Balanço positivo de nitrogênio, redução da produção de calor, sensibilidade ao frio. Então vocês vão perceber que aqui a gente tem ações bastante antagônicas, beleza? Retardo no crescimento, mixedema, que vai ser um edema mucoide, né? Retardo mental e bócio também, porque essa glândula vai crescer para captar o máximo de iodo que tiver ali passando pela corrente sanguínea, porque o iodo é importantíssimo para a síntese dos hormônios da tireoide, como a gente viu no slide anterior. O iodo está presente aí nessa estrutura, certo? Pode ser causado por quê? Tireoidite, né? Tireoidite autoimune de Hashimoto, destruição dessas células, causando aí a não liberação dos hormônios da tireoide. Cirurgias causando um hipertireoidismo, cirurgias para hipertireoidismo, onde vai tirar uma parte dessa glândula, causando aí uma deficiência na liberação, que vai gerar o hipotireoidismo. Deficiência de iodo, né? Onde em vários países é obrigatório o iodo adicionado em alguns alimentos. No Brasil, por exemplo, tem uma resolução que fala da adição de iodo no sal de cozinha. O hipertireoidismo congênito, que seria aquele cretinismo, né? Pessoas que vão nascer sem essa glândula tireoide. E redução do TRH, que seria o hormônio trófico liberado pelo hipotálamo, que estimula a adenipófise, ou do próprio TSH, que seria o hormônio liberado pela adenipófise. Então, se a gente não tem esse eixo aqui, a gente não estimula a adenipófise, não estimulando a adenipófise, não estimula a tireoide a liberar T3 e T4. Então, os níveis de TSH vão estar aumentados, né? No caso, se o problema não for com o próprio TSH, e por conta de quê? Dessa retroalimentação negativa. Se T3 e T4 vão estar em baixa, TSH vai estar sempre em alta, querendo estimular o tempo inteiro a tireoide a liberar T3 e T4. Exceto no quê? No caso de um defeito na adenipófise, como a gente comentou agora há pouco. Beleza? Então, gente, esses hormônios que a gente não comentou aqui na aula ainda foram o FSH, o LH e o ACTH, né? Os hormônios luteinizante, folículo estimulante e o adenocorticotrófico. Vamos comentar nas aulas posteriores, né, que são as aulas específicas desses sistemas. A gente vai falar um pouco da suprarrenal, quando a gente for trabalhar renal, e a gente vai trabalhar esses aqui na fisiologia reprodutiva, beleza? Então, para a aula não se estender mais, a gente vai comentar esses hormônios no momento oportuno, falando de puberdade, falando de ciclo sexual, falando de cortisol, falando de aldosterona, certo? Na regulação da pressão arterial. Então, eu estou à disposição para possíveis dúvidas que vão surgir. A gente tem aqui um assunto bastante interessante, que tem bastante aí pano para manga para a gente discutir, né? Vocês fizeram os trabalhos sobre as endocrinopatias, um trabalho bastante interessante onde vocês puderam conhecer, né, essas doenças aí. E é isso aí, a gente vai encerrar a aula por aqui e a gente se vê na próxima aula.